Olá, a Unifra Entrevista está no ar. Em março de 2011, a Organização Mundial da Saúde considerou a poluição sonora como a segunda maior causa de danos à saúde. Com isso, o barulho, o ruído deixaram de ser apenas uma questão ambiental e se tornaram um problema de saúde pública. Para falar sobre o assunto conosco, está aqui no estúdio a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra, Mineia Scherer. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro vamos explicar para o pessoal o que significa a poluição sonora. Bom, a poluição sonora está relacionada com os níveis, as intensidades de ruído que a gente convive no nosso cotidiano. Tanto ruído de trânsito na rua, o ruído nos ambientes de trabalho. Então, a poluição sonora está relacionada principalmente aos níveis mesmo, às intensidades altas de ruído. E quando esses ruídos, esses barulhos, enfim, começam a se tornar prejudiciais para as pessoas? Quais são os níveis tolerados? Bom, o som, o ruído, ele é medido em decibéis. Então, a partir de 85 decibéis já são níveis que com certeza vão trazer problemas de saúde, então, para as pessoas expostas. Apesar de não ser um ruído, de ser um efeito, no caso, instantâneo, ele é um efeito gradativo. Ao longo do tempo, quanto mais tempo a pessoa ficar exposta a níveis de ruído de intensidade alta, mais facilmente ela venha, então, a adquirir, então, algum problema auditivo ou a ter outros sintomas que o ruído pode causar no organismo. Quais são as principais fontes de ruído nos ambientes de trabalho, na rua, em casa, enfim? Sim, a gente tem diversas fontes de ruído, tanto os ruídos indesejáveis, que vêm de equipamentos, no ambiente de trabalho, numa indústria, numa fábrica, todos os equipamentos que realmente geram ruído pelo seu funcionamento, e também é considerado ruído mesmo um nível de uma música, por exemplo, desde que ela ultrapasse um nível considerado tolerável, Então, apesar dele ser um som agradável para algumas pessoas, ele também pode gerar riscos no caso das pessoas que estão expostas àquele ruído. E é uma questão que as pessoas não dão muita atenção, Exato. Não dão bola e no fim acaba prejudicando. Exato. E quais são os principais profissionais que acabam sofrendo com problemas de audição, enfim, em função disso? Os trabalhadores, então, nos ambientes esses, como eu citei, indústrias, fábricas metalúrgicas, serralherias, eles são um público realmente que está bastante exposto, porque os próprios equipamentos geram um ruído muito alto, muito acima desses 85 decibéis, que seria um limite aceitável. Mas também o nosso dia a dia, todas as pessoas, Porque o ruído de trânsito também é um ruído de intensidade alta, o ruído... então, o próprio barulho mesmo das ruas, da vizinhança, então, constantemente a gente está exposto a isso às vezes sem se dar conta, de que aquilo está atrapalhando, de que aquilo pode estar sendo prejudicial. Uhum. Como é que se faz a medição desses níveis, por exemplo, aqui na TV? Como é que a gente pode saber se o barulho, os ruídos que tem aqui dentro estão nos prejudicando? Bom, existem profissionais, que são habilitados para fazer esse tipo de medição, que utilizam um medidor de nível de pressão sonora, que a gente chama de decibelímetro, em função de medir, então, os níveis de decibéis. Então, a intensidade do som é medida em decibéis. A gente tem esses aparelhos que medem nos ambientes. Os profissionais, habilitados, como arquitetos, urbanistas, engenheiros, o pessoal da engenharia acústica, que é um curso específico, um curso de graduação específico para essa área de acústica também, seriam os profissionais que estariam habilitados a medir, interpretar esse resultado, a avaliar se está dentro dos níveis considerados ou não, e inclusive avaliar o motivo de por que está acontecendo esses níveis elevados e, consequentemente, sugerir soluções, alternativas que possam amenizar, que possam tornar esse ambiente de trabalho, enfim, mais agradável nesse sentido. As empresas são obrigadas a ter uma espécie de um plano de prevenção, por exemplo, contra o ruído? Sim. A legislação, então, do Ministério do Trabalho, ela é bem rigorosa, nesse sentido, de todos os agentes ambientais que possam afetar o trabalhador. E um desses agentes físicos é o ruído. Então, existem normas específicas que as empresas elas têm que ter o que a gente chama de PPRA, Programa de Prevenção, então, de Riscos Ambientais, onde esses riscos são identificados, são mapeados ao longo do tempo também e são propostas e realizadas ações no sentido de tentar minimizar esse efeito. Se não é possível controlar o efeito do ruído no ambiente, seja
diminuindo a intensidade de um equipamento, de uma máquina, ou diminuindo a concentração dessas máquinas, aí a gente vai ter a necessidade do uso do EPI, que seria então o protetor auricular individual por parte dos trabalhadores. Isso é obrigatório, né, no caso de ultrapassar os limites de tolerância. As pessoas, elas recebem esses ruídos externos do trabalho, enfim, de maneiras diferentes. Por exemplo, eu não me afeto com algum tipo de ruído que te afeta. Existe isso? Sim, existe duas situações, né? Existe a questão subjetiva, né, do ruído, que é realmente o que te incomoda e o que não te incomoda, né? Então, algum tipo de ruído pode ser mais, incomodar mais certas pessoas. Mas a questão, assim, do nível de ruído, o quanto ele vai afetar a saúde da pessoa, também. É o mesmo. É o mesmo, mas também tem variações, pode ter variações de pessoa para pessoa, uma ser mais sensível num sentido ou outro. Por exemplo, os níveis de ruído eles podem afetar a pressão arterial da pessoa. Então, claro, se uma pessoa já tem uma hipertensão, uma predisposição, isso pode ser intensificado pela exposição ao ruído. Tá bom, então a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco continuamos falando sobre o impacto da poluição sonora no nosso dia a dia. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. O Unifre Entrevista está de volta. Hoje nosso tema é a poluição sonora e todas as consequências que o barulho pode trazer para a nossa saúde. A nossa convidada é a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra, Minéia Scherer. Vamos falar agora um pouquinho sobre os riscos físicos e também os psicológicos que as pessoas expostas a esses ruídos podem sofrer. Sim. Bom, o risco mais evidente, digamos assim, é a questão das lesões no aparelho auditivo, né? Nós temos uma perda gradual de audição, no caso, com o envelhecimento, mas essa perda é muito acentuada quando as pessoas estão expostas a níveis altos de ruído durante a sua vida. Mas além desse efeito das lesões no aparelho auditivo, a gente tem as questões também psicológicas, né? A pessoa fica mais irritada, a pessoa então pode dar insônia, e isso acaba prejudicando também a qualidade de vida, né, da própria pessoa. Fora isso, outros sistemas, né, outros órgãos do nosso corpo são afetados. A questão da pressão arterial, então, pode ser alterada, batimentos cardíacos. Então, enfim, é uma série, né, de questões de saúde que uma questão acaba levando a outra. Isso, acaba levando a outra. E, inclusive, acaba levando até, porventura, a outros tipos de acidente dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Por a pessoa já estar mais irritada, ou por a pessoa estar mais dispersa, né? Então, é uma cadeia, né, realmente de problemas que pode causar o ruído. Nós falamos num outro bloco sobre a questão do plano de prevenção, enfim, em relação ao ruído. Se algum trabalhador está se sentindo incomodado e de repente sabe que a empresa não tem esse plano, enfim, e tem interesse em pedir uma medição desses decibéis, como é que a pessoa pode fazer? Bom, teoricamente todas as empresas devem ter. As empresas, então, são fiscalizadas nesse sentido. Toda empresa que tem algum tipo de agente, né, e no caso do ruído, deve ter esse plano.
Para o caso de não ter, é direito, né, do trabalhador procurar, né, se informar para saber o porquê que a empresa não tem e exigir também. Até porque a questão do EPI, né, do protetor auricular, ele é um direito do trabalhador a ser fornecido pela empresa, no caso dele estar exposto a esse agente. Vamos falar sobre algumas atitudes do nosso cotidiano que podem causar todas essas questões que tu acabaste de falar, né? Irritação, aumento da pressão arterial, perda auditiva, e que a gente às vezes não se dá conta. Sim, nós temos um caso muito típico agora dessa geração, essa nova geração, que é o uso então dos fones de ouvido. Os fones de ouvido com alta intensidade direto no canal auditivo. Então, com certeza, isso vai ser uma reação, digamos, que daqui a um tempo vai estar bem percebido, né, nas pessoas dessa geração, infelizmente. Então, a gente trabalha nesse sentido, então, da educação também, né, de que eu acho que deve vir das crianças também se conscientizarem de que é um problema que pode causar futuramente, então, uma lesão auditiva. Então, já tem vários estudos nesse sentido que já comprovam que realmente as crianças, por usarem o fone de ouvido, quem tem esse costume, né, já começa a ter perda auditiva mais cedo. Já ficou alerta para os pais, então, para cuidarem isso. E fora o fone direto, qualquer tipo também de música alta, de exposição à música alta, de novo, por tempo prolongado, né? O trânsito também, o buzina. Trânsito, exato. Infelizmente, a gente está rodeado desse agente ruído por... Eu li um dado bem interessante que até me assustou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas morrem por ano em função dessa questão do ruído. Isso. É um número alto e que assusta bastante, né? Exato. É considerado pela Organização Mundial da Saúde o segundo agente, né, de poluição mais grave que a gente tem hoje em dia, né, que é essa questão do ruído, da poluição sonora. E que tipo de questão leva à morte? Justamente esses efeitos, esses outros efeitos no organismo que eu te falei, né? Então, a pessoa já pode ter propensão à hipertensão, por exemplo, pressão alta, e isso vem a agravar, acentuar e pode levar, então, a um problema mais complexo. E o que fazer para evitar que o ruído afete a tua vida, principalmente no trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Justamente no trabalho, se a empresa já tem esse programa, né, e já fornece o EPI, o próprio trabalhador tem que se conscientizar também de que se ele tem que usar o EPI, aquele EPI é uma proteção para a sua própria saúde, né? Muitas vezes a gente tem o EPI, mas o trabalhador tem uma resistência em usar, ou porque incomoda, ou porque... Enfim, mas é realmente uma conscientização de que isso vai gerar um problema e que é necessário, né, se usar. Então, dentro da empresa, ele vai ter que usar o EPI, ou a empresa vai fazer um plano de redução da jornada de trabalho naquelas exposições maiores, então ele deve procurar cumprir. E no nosso dia a dia também, evitar, né, na medida do possível, ficar expostos a níveis de ruído muito intensos durante muito tempo, né? Existe até uma tabelinha, né, de quantos decibéis são suportados em tantas horas de trabalho. Isso, exato. Então, para o trabalhador sem o EPI, vai ter esses limites. Ele pode até a empresa dar a opção, de repente, dele não usar o EPI dependendo do nível de ruído, desde que reduza a jornada de trabalho. Vamos explicar agora para as pessoas a diferença entre isolamento sonoro e a absorção sonora. Bom, essa diferença está relacionada com as edificações, né, com os ambientes mesmo construídos. O isolamento sonoro é basicamente tu tentar reduzir a passagem do som de um ambiente para outro. Então, tu isolar um ruído que vem da rua, tu isolar uma máquina, um equipamento que está fazendo muito ruído para ela não afetar a outra sala ou os outros trabalhadores, barrar mesmo o som que passa de um local para outro. Já a absorção sonora, ela acontece dentro do próprio ambiente. Ela tem a função de melhorar a acústica do ambiente ou de também tentar reduzir o nível de pressão sonora dentro do próprio ambiente. Isso é uma solução que pode ser usada, de novo, um exemplo de indústrias onde eu tenho vários equipamentos, várias máquinas funcionando em um mesmo ambiente, que eu não tenho a possibilidade de compartimentar essas máquinas para isolar uma da outra.
a absorção pode ser uma maneira, então, de tentar reduzir de uma forma global, geral, o nível de ruído dentro do ambiente. Recentemente, agora no mês de abril, nós tivemos a semana de conscientização do ruído aqui em Santa Maria. Vamos falar um pouquinho sobre as ações que foram desenvolvidas durante essa semana. Essa semana de conscientização, ela já é o quarto ano que ocorre aqui em Santa Maria. Ela a partir de uma lei municipal que ficou instituída, que é a última semana do mês de abril, então seria essa semana de conscientização sobre o ruído, coincidindo com o dia 24 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Ruído. Então, neste ano, as ações estavam voltadas mais para realmente essa parte da conscientização. Ações nas escolas, então foram visitadas escolas municipais, onde grupos de pessoas realizaram palestras, distribuíram panfletos informativos, né, sobre esses problemas que o ruído pode causar, o que a gente deve se resguardar, o que a gente deve fazer. Foram realizadas blitz, então, nas ruas, né, nas instituições, e também algumas mesas redondas, alguns debates na Câmara Municipal, né, de Vereadores, com profissionais da área, com especialistas, tanto dessa área mais de acústica das edificações, como também de preservação da saúde do trabalhador. Como é uma questão, como a gente já falou no começo do programa, de saúde pública, né? Como é que tu avalia as políticas públicas com relação ao ruído? Elas são eficientes? São suficientes? Bom, em relação aos ambientes de trabalho, o que a gente verifica é que é uma legislação bem rigorosa, como eu tinha comentado, né, contigo, e a fiscalização também do Ministério do Trabalho, eu entendo que ela é bem eficiente. Então, em relação aos ruídos de trabalho, eu acredito que as coisas estejam funcionando bem. Já em relação ao ruído urbano, aí já entram políticas bem mais complexas, né? A questão da concentração de pessoas em determinados locais, da rua, de praças, que acabam perturbando os vizinhos. Então, é principalmente o ruído que acontece na rua que acaba afetando. Então, é muito mais difícil uma fiscalização, né? Um carro que passe com som alto nas ruas durante a madrugada, né? É muito difícil de tu controlar, de tu fiscalizar. Carros que estacionam também em locais e ficam com som alto, som ligado. Então, a maior dificuldade mesmo é no ato de fiscalizar em flagrante, né? No momento da ação. Agora, em relação aos ambientes de trabalho e também em relação aos estabelecimentos geradores de ruído, como bares e boates, a fiscalização é eficiente e também não digo tanto a fiscalização, mas a população em si denuncia, já né? denuncia, exato, e também são necessários medições, documentos que comprovem que aquele estabelecimento está dentro, né, dos limites de ruído para que ele funcione. Para fechar o programa, vamos dar algumas dicas para as pessoas que de repente estão sofrendo com essa questão do ruído no trabalho, ou até como tu falaste agora em bares próximo à casa. Eu gostaria que tu passasse algumas dicas para o pessoal de casa. Bom, eu acho que, claro, quem se sente incomodado tem todo o direito, né, de fazer a reclamação. Então, tanto o setor responsável da Brigada Militar, né, que é a Patrulha Ambiental, pode ser procurada para fazer algum tipo de denúncia, né, como setores da Prefeitura também específicos dessa área, para ser verificado se realmente o ruído está de acordo com as normas ou não, porque a gente também tem a legislação municipal, que é o Código de Posturas, né, que leva em conta a região da cidade, o tipo de atividades que são desenvolvidas ali para dar esses parâmetros de níveis de ruído aceitáveis, né. E nos ambientes de trabalho, de novo, né, o trabalhador realmente se conscientizar que precisa usar o EPI, se ele foi fornecido é porque realmente há necessidade já por uma medição realizada, por um laudo realizado. E se por acaso isso não acontecer, procurar o Ministério do Trabalho. Procurar o Ministério do Trabalho, exato. Tá bom, obrigada pela tua participação aqui no programa. Eu que agradeço. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema para o programa, envie um e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana.